8h04, você está no Rádio Café, o seu programa de notícias líder de audiência na região. Os bastidores da política, a informação com credibilidade, aqui no Rádio Café, com Guilherme Rosa. Aqui você tem uma voz. Nosso convidado de hoje é o vice-prefeito Adenilson Biazus. Vai falar sobre as conquistas importantes para Xanxerê, como a inauguração do novo Centro Integrado de Saúde e a tão esperada assinatura da ordem de serviço do túnel de macrodrenagem, obra que promete transformar a cidade. A gente vai entender como tudo isso foi possível nos bastidores e o que vem pela frente. Adenilson Biazus, bom dia, muito obrigado por atender o nosso convite, seja bem-vindo. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos que nos acompanham pela 101 FM. A satisfação é minha de estar aqui para conversar um pouco com a nossa gente a respeito dos últimos acontecimentos aqui da nossa cidade. Biazus, eu estive no Centro Integrado de Saúde na última semana por 2 momentos, antes da inauguração. E eu ouvi muito o seu nome. Não, Biazus diz para fazer assim, diz para fazer assado, e eu queria entender qual foi o papel dos bastidores para que a administração conseguisse entregar o prédio do Centro Integrado de Saúde através da sua atuação. Bem, Guilherme, eu e o prefeito Oscar, todos sabem, nós administramos a 4 mãos, aliás, a muitas mãos, porque nós temos toda uma equipe que nos dá suporte, a exemplo da nossa secretária de saúde, a Francis Mara, também todos os diretores e colaboradores da saúde, falando especificamente desse setor, assim como também das outras secretarias. E a partir do momento, então, que nós assumimos a administração, detectamos essas necessidades, dentre as quais de ter um espaço adequado para prestar serviços de saúde, nós, então, começamos a trabalhar no projeto. Na sequência, nós fomos buscar os recursos, e aqui quero fazer um parênteses para agradecer o deputado estadual Marcos Vieira, que foi fundamental na obtenção desses recursos para fazer o Centro Integrado de Saúde. E a partir do momento, então, que nós conseguimos os recursos, concluímos o projeto, nós licitamos. E, sequencialmente, a obra, então, teve início. E a partir do momento que ela teve início, como é uma obra de grande envergadura, a maior obra da história do município na área da saúde, é óbvio que alguns percalços, alguns desafios vão surgindo durante a execução. Então, juntamente com o Leandro, que é o nosso secretário de obras, e toda a equipe de engenharia, e em parceria com a empresa, quero fazer um registro aqui que também cumpriu toda a sua responsabilidade, inclusive entregou antes do prazo previsto. É um detalhe importante, geralmente as obras públicas demoram mais. Nesse caso, o CIS foi entregue antes, o prazo ainda previa o término da obra para o mês que vem. Então, nos últimos dias nós intensificamos os trabalhos, porque nós tínhamos aprazado com o governador o dia 22 de agosto para a inauguração. O governador tem uma agenda extensa, né, para cumprir, então nós não poderíamos deixar de cumprir esse prazo, e consequentemente, então, eu estive lá ajudando, né, para que os detalhes finais fossem observados e nós pudéssemos ter entregue a obra. Então, o meu trabalho foi normal, né, de gerenciamento, juntamente com o prefeito ficava em outras frentes também, e eu acabava indo lá no dia a dia para ajudar a nossa equipe a cumprir esse prazo. Biazus, eu não pude deixar de notar que algumas coisas, obviamente, ainda não estão 100% no CIS. Digo, obviamente, porque talvez tenha aquele cidadão que hoje já estava lá cedinho esperando que o CIS estivesse atendendo. Qual é a expectativa da administração para que os serviços de fato comecem a estar funcionando? A partir de hoje, Guilherme, já estará ocorrendo mudanças lá na estrutura, a colocação de móveis. Tem algumas estruturas ainda que precisam ser alocadas, ou seja, nós acreditamos que ainda será necessário uns 30 dias para concluir 100% da estrutura física, mas nesse período já irá ocorrer a mudança
Nós também estamos trabalhando na questão do horário estendido, na definição do modelo mais adequado para contratar a mão de obra para trabalhar no horário estendido, ou seja, nós acreditamos que até o final do ano 100% da estrutura já estará em pleno funcionamento. É óbvio que foi entregue apenas a estrutura física e ainda na estrutura física tem alguns ajustes para fazer, mas até o final do ano, na nossa previsão, toda a estrutura estará em pleno funcionamento. Seria correto dizer então que o SIS ele vai ir funcionando de forma escalonada, isso? Sim, é exatamente isso. O que a comunidade pode esperar do SIS até o final do ano, então? Na verdade, Guilherme, o SIS ele tem uma simbologia transversal, ou seja, além de melhorar o ambiente da prestação de serviços, nós mostramos para a nossa equipe, para a nossa população, que a saúde é a prioridade absoluta. Sempre foi. Nós sabemos que existem muitos gargalos, porque o sistema de saúde ele é complexo, o município ele é responsável pelo atendimento básico, o estado pelos atendimentos de média e alta complexidade e o governo federal também dando o seu suporte. Mas no dia a dia o cidadão ele tem direito a acessar qualquer serviço de saúde dentro da sua necessidade. E nós temos também, em razão do SIS, a intenção de desafogar a emergência do Hospital São Paulo, porque lá é outro problema sério que nós enfrentamos. E essa questão do horário estendido foi idealizada justamente para nós racionalizarmos o acesso da emergência do hospital, porque lá muitas vezes um caso que não era tão grave acabava então atraindo a atenção da equipe e aqueles casos mais graves acabavam ficando sem ter o atendimento adequado. Com isso então nós vamos conectar esses serviços com os serviços prestados no hospital para que nós possamos ter um sistema mais resolutivo. Mas é óbvio que agora com essa estrutura nós temos que dotá-la de resolutividade, nós temos que de fato melhorar o atendimento lá na ponta e esse é o nosso desafio, toda a nossa equipe está ciente disso e a partir então da inauguração agora a gente inicia uma nova fase na saúde pública do nosso município. Já também tivemos um ganho significativo com a inauguração do novo posto de saúde lá do bairro dos Esportes. Nós temos 12 unidades de saúde aqui no nosso município, 12 postos de saúde. E agora, lá no SIS também nós vamos implementar o posto de saúde do bairro Torneal. Então serão 13 unidades e 15 equipes de SF que nós já temos. Portanto, Guilherme, eu não tenho dúvida de que nós, a partir desse momento, a gente vai possibilitar uma estrutura melhor para que o serviço seja mais eficaz. E além disso, óbvio que nós vamos trabalhar para ter mais profissionais. Quando nós entramos, nós tínhamos 12 médicos, hoje nós temos mais de 30, então já triplicamos o número de médicos. Temos o telemedicina também, que está surtindo um efeito bastante importante. Hoje eu te diria que nós não temos problema no agendamento de consultas, até porque os postos de saúde também atendem na livre demanda, né? Então não precisa nem ter o agendamento. Se for um caso de urgência, obrigatoriamente algum posto de saúde vai atender aquele paciente. Então eu acredito que nós avançamos bastante, mas é óbvio que temos que trabalhar para avançar cada vez mais. Jesus, um pouco mais cedo, 12:09 para ser mais preciso, o senhor prefeito Oscar, o governador assinava a ordem de serviço para o início das obras do túnel de macrodrenagem aqui no centro de Xanxerê. E eu percebi que todos focaram muito no início das obras. O senhor mesmo disse que as obras públicas tendem a demorar um pouco para serem concluídas. E no caso do túnel, é uma obra ainda mais complexa, né? É considerada ousada pela engenharia. Tem alguma expectativa, Biazus, de o túnel vai ficar pronto daqui a 3 anos, o túnel vai ficar pronto daqui a 5 anos? Não, o túnel a gente não consegue precisar quando vai ficar pronto, mas a gente sabe que vai funcionar.
porque foi o que nos perguntaram, né? A gente saiu dali, foi para o almoço, conversando com algumas pessoas que não têm esse contato próximo com o poder público, eles disseram, tá, mas e aí? E agora? Qual é o próximo passo? Bem, Guilherme, essa obra, como tu disseste, é a mais complexa e desafiadora da história do município e, sem dúvida nenhuma, também é a obra mais importante, porque ela afeta diretamente a nossa própria autoestima, à medida que nós passamos por inúmeras catástrofes nessa área ao longo do tempo, e com certeza nós vamos solucionar esse problema definitivamente. A obra, então, ela parte de um projeto que foi feita uma sondagem, então nós temos já uma noção precisa do que será necessário para executar essa obra. O prazo para concluí-la é de 22 meses, nós temos agora 4 meses para concluir o projeto executivo, licenciamento ambiental, a instalação do parque de obras, enfim. E daqui a 4 meses, no máximo, então, iniciar a perfuração do túnel. A perfuração do túnel tem uma previsão de 18 meses. Então, em princípio, no máximo 2 anos aproximadamente para a obra estar entregue para a população. E nós tomamos todos os cuidados prévios para que nós tenhamos uma segurança grande na execução dessa obra. E quais foram esses cuidados? Primeiro, o projeto foi bem elaborado, nós contratamos profissionais com expertise, com experiência em obras desta natureza realizadas no Brasil todo. A partir disso, nós discutimos muito com a nossa equipe técnica a respeito dos detalhes do projeto. Depois disso, também nós fizemos uma licitação muito criteriosa. A empresa que ganhou passou por um crivo muito grande de análise. Nós tivemos inúmeras avaliações, fizemos inúmeras reuniões com o dono da empresa, com os técnicos da empresa. É uma empresa muito idônea, é uma grande construtora de São Paulo, e essa construtora ela está consorciada com outra empresa para que essa obra não tenha nenhum imprevisto, nenhum percalço. Agora nós vamos contratar um fiscal, porque a prefeitura, além de licitar, ela tem por obrigação legal fazer a fiscalização para que a execução seja feita tal qual previsto no projeto. Como nós não temos esse conhecimento técnico e nem outro engenheiro do quadro da prefeitura tem essa expertise, nós então estamos contratando um especialista em túnel, em obra dessa envergadura, para acompanhar de parte da prefeitura todos os trabalhos que a empresa irá realizar na execução do projeto. De modo que, Guilherme, nós temos todas as garantias de que a obra também será entregue no prazo. E um detalhe aqui que eu quero compartilhar com a população, na última reunião que nós tivemos com o dono da empresa, ele nos passou que a ideia é de entregar inclusive antes, mas é claro que aí nós teremos detonações e tem que ter todo um preparo, inclusive tem que ter autorização do Exército para utilização de explosivos, enfim, mas eu não tenho dúvida de que a obra será entregue no prazo. E importante também a população estar ciente que esta obra de macrodrenagem do túnel é a segunda etapa das obras, né, que iniciaram com as bacias de contenção. Então, hoje já o problema, Guilherme, está parcialmente equacionado. As bacias já surtiram efeito nas últimas chuvas, aí a gente percebeu, inclusive a imprensa fez algumas matérias e mostrou que as bacias, de fato, evitaram já alagamentos. E agora, com o túnel, nós entendemos que o problema estará 100% solucionado. E aqueles braços do túnel que foram comentados durante o cerimonial, eles vão sair do papel depois desses 2 anos? Acreditamos que sim, e aí seria a terceira e última etapa, Guilherme. Depois que nós tivermos o túnel pronto, com esse canal de escoamento de um volume muito alto de água, nós vamos poder também fazer com que a água chegue mais rápido aqui no centro, né? Então é possível que a gente tenha que fazer algumas galerias, algumas tubulações novas, enfim, mas aí são pequenos ajustes que nós vamos fazer para que não tenha nenhum ponto de alagamento. Hoje, em alguns
alguns lugares, em bairros até que em princípio não teriam que ter esse problema, mas em razão das tubulações antigas, tubulações pequenas, nós acreditamos que em alguns trechos nós vamos ter que de fato mudar essas tubulações, mas aí serão, como eu disse, apenas detalhes, alguns reparos para de fato fazer o sistema funcionar a pleno. Tá certo. Biazus, nosso tempo está esgotado, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Guilherme, mais uma vez aqui compartilhar com a população essa conquista que nós tivemos. Tem muitas outras obras impactantes que nós vamos lançar logo ali na frente e destacar o papel da imprensa também, que tem sido fundamental para levar a mensagem para a população, para trazer também a crítica quando alguma coisa não estiver andando bem, para que a gente possa fazer o melhor possível para a nossa população. E terminamos então esta semana magnífica, né, para o município com o título da seleção ontem, terceira edição seguida aqui em Xanxerê, seleção brasileira de futsal. Então o Xanxerê virou palco de grandes obras, de grandes eventos, o que nos deixa muito felizes. Então, dividir tudo isso com a população e dizer que nós estamos motivados para trabalhar por muito mais ainda pela nossa agenda. Esse é o vice-prefeito de Xanxerê, Denilson Biazus, conversando com a gente sobre as obras inauguradas e prospectadas na última sexta-feira. São 8h20, a gente volta já com a força de Marafim Móveis, Brasão, Gale Máquinas, TRR Saibo, Automóveis Bom Jesus, Cressol e Automecânica Caríssima aqui no Rádio Café. Quem disse que agora não é hora de mudar o visual do seu quarto?